Uma equipe de arqueólogos da Universidade de Oregon descobriu um dos sítios arqueológicos mais antigos da América do Norte ocupados por humanos, no sul do estado. Juliet Smith, da NB 616, conversou com um dos professores para saber mais. Por décadas, os arqueólogos contaram uma história simples. A equipe de arqueólogos da Universidade de Oregon descobriu um dos sítios arqueológicos mais antigos da América do Norte ocupados por humanos, no sul do estado. Os humanos chegaram à América do Norte há 13 mil anos. O povo Clovis foi o primeiro e o último a chegar. Mas e se eles estivessem errados? Será que os humanos pisaram neste continente milhares de anos antes do que se imaginava? Sob camadas de cinzas vulcânicas no deserto do Oregon e ossos de animais extintos há milênios, arqueólogos descobriram um sítio que pode abalar um século de crenças. Rimrock Draw pode conter as pegadas humanas mais antigas da América do Norte, obrigando-nos a questionar tudo o que pensávamos saber sobre os primeiros habitantes do continente. Quão profunda é a história dos primeiros americanos? O abrigo Hidden Horizon Rimrock Draw não parece grande coisa. Não é uma caverna. Não é um paredão rochoso imponente esculpido por milênios de vento. É uma pequena saliência, essencialmente uma borda de basalto que se projeta de uma crista baixa, criando um recanto de abrigo em uma paisagem exposta. Com 3 metros de profundidade e 20 metros de comprimento, é o suficiente para bloquear o vento e proteger da chuva. Mas o que torna este lugar extraordinário não é o que se vê na superfície, é o que está abaixo dela. Em 2011, o arqueólogo Patrick O'Grady, do Museu de História Natural e Cultural da Universidade de Oregon, iniciou escavações em Rimrock Draw, sob um acordo de parceria com o Bureau of Land Management, Departamento de Gestão de Terras. A equipe de O'Grady não esperava fazer história. Eles estavam conduzindo uma escola de campo arqueológica metódica. O CRDS, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Recursos, estabeleceu a Escola de Campo Arqueológica Irlandesa para oferecer a estudantes de graduação e pós-graduação a oportunidade de trabalhar ao lado de alunos em treinamento em levantamento, escavação e análise em um sítio que apresentava uma dispersão superficial promissora de pontas de projétil com haste ocidental. Uma tradição de ferramentas reconhecidamente muito antiga na Grande Bacia. Mas, à medida que escavavam mais fundo, algo inesperado começou a emergir. As camadas de sedimentos dentro do abrigo rochoso estavam notavelmente bem preservadas, sem perturbações causadas por animais escavadores, ação de raízes ou o tipo de mistura geológica que torna tantos sítios antigos pouco confiáveis. A estratificação era clara, legível, camada após camada de sedimentos acumulados, cada uma selando a anterior como páginas de um livro fechado. E perto da base de um depósito de 3,6 metros, encontraram uma linha de cinzas. Não eram cinzas de fogueira. Eram terra. Cinzas vulcânicas de uma erupção distante. A equipe de O'Grady enviou amostras para análise, e os resultados trouxeram uma identificação que surpreendeu a todos. As cinzas eram do Monte Santa Helena, não da erupção de 1980. Com quase 3.000 metros de altura, o Monte Santa Helena é um dos vários vulcões ativos na Cordilheira das Cascatas, em Washington. Os camelos são americanos, não do Oriente Médio, nem africanos. Americanos. A família dos camelos, Camela, evoluiu pela primeira vez na América do Norte há mais de 40 milhões de anos. Durante dezenas de milhões de anos, dezenas de espécies de camelos percorreram este continente. De ancestrais do tamanho de coelhos no Eoceno,
a gigantes imponentes durante a era glacial, há cerca de 7 milhões de anos, alguns deles atravessaram a ponte terrestre de Bering para a Ásia, eventualmente tornando-se os camelos dramadários e bactrianos que associamos aos desertos hoje em dia. Outros atravessaram os ismas do Panamá rumo à América do Sul, dando origem às lhamas, alpacas e vunas. Os camelos partiram, mas a linhagem original permaneceu aqui na América do Norte. O último e maior desses camelos americanos originais foi o Camelops. Com mais de 2 metros de altura no ombro e pesando cerca de 800 quilos, ele se alimentava de brotos e folhas por toda a metade oeste do continente, do Alasca a Honduras, da costa do Pacífico às grandes planícies. Em 2015, uma equipe liderada por Peter Heinzmann, da Universidade da Califórnia, Santa Cruz, analisou o DNA extraído de ossos de Camelops, de 75 mil anos, encontrados em uma mina de cascalho no Yukon. E os resultados derrubaram décadas de suposições. O Camelops era mais aparentado com os camelos dramadários e bactrianos do Velho Mundo do que com as lhamas sul-americanas. Geneticamente falando, era um camelo verdadeiro, o camelo original, e nunca havia saído de seu habitat natural. O Camelops desapareceu há aproximadamente 13 mil anos, parte da extinção em massa que dizimou 38 gêneros de grandes mamíferos nas Américas. Em Wallis Beach, Alberta, Canadá, arqueólogos encontraram o único sítio de abate de camelos, Camelops, previamente confirmado. Os ossos apresentavam marcas de corte nítidas e padrões de fratura, além de ferramentas de pedra. A datação por radiocarbono indicou que o local data de aproximadamente 13.300 anos atrás. Essa era a evidência direta mais antiga de interação entre humanos e camelos americanos até então. Em 2012, um escavador voluntário chamado Chuck Moreland, veterano do projeto Rimrock Draw desde sua fundação, reconhecível no local por seu cabelo tingido de roxo e sua ética de trabalho incansável, estava escavando em uma das camadas mais profundas quando notou algo no sedimento. Um material cor de creme de café que aparecia e desaparecia enquanto ele raspava. Ele havia passado anos suficientes na Terra para saber o que era. Terra, cinza vulcânica. Ele estava raspando ao longo da linha divisória do Monte Santa Helena. A data geológica indicava 15.800 anos atrás. Então, abaixo da cinza, sua pá encontrou outra coisa. Finas plaquetas, cor de creme, lisas ao toque, inconfundíveis fragmentos de esmalte dentário. Eu sabia o que era, recordou Moreland mais tarde. Mas eu me perguntava, será que é mesmo isso? Os fragmentos foram identificados como dentes de Camelops, um animal extinto há 11 milênios, selado sob uma camada vulcânica mais antiga do que qualquer sítio Clovis no continente. E os dentes não estavam sozinhos. Foram encontrados em associação direta com ferramentas de pedra e detritos de obsidiana, as lascas finíssimas produzidas quando alguém quebra uma ferramenta. Não foi uma quebra natural, nem um acidente geológico. Foi trabalho humano junto aos ossos de um animal que não deveria ter coexistido com humanos tão cedo. A implicação foi imediata e desconfortável. Alguém estivera naquele abrigo rochoso com um Camelops há 15.800 anos. Só isso já alterava a cronologia Clovis em quase 3.000 anos. Mas a equipe precisava de dados mais precisos. Em 2018 e novamente em 2023, a datação por radiocarbono foi realizada no esmalte dentário do Camelops e do bisão por Thomas W. Stafford Jr., da Stafford Research, e John Sin, da Universidade da Califórnia, Irvine, dois dos mais respeitados especialistas em datação por radiocarbono na
arqueologia norte-americana obtiveram resultados de 18.250 anos antes do presente. 18.250 anos. Isso é mais de 5.000 anos antes da cultura Clovis. 5.000 anos antes do que os livros didáticos dizem que alguém pisou neste continente. Para se ter uma ideia, a diferença entre essas datas e o horizonte Clovis é aproximadamente a mesma que a diferença entre a construção da Grande Pirâmide e a queda de Roma. Esse é o tempo que o modelo antigo estava faltando. E as ferramentas e lascas de pedra não foram encontradas no mesmo nível dos dentes datados. Elas foram encontradas abaixo, mais profundamente na estratigrafia, mais antigas, pois as leis da superposição não negociam. O que está abaixo é mais antigo, e as ferramentas estavam abaixo. Patrick O'Grady foi cuidadoso com as palavras. Não é tanto que tenhamos datas tão antigas, disse ele, mas que estamos obtendo resultados consistentes. Em arqueologia, a consistência é fundamental. Uma única data anômala pode ser descartada. Um padrão, não. E em Rimrock Draw, o padrão se repetia camada após camada, ferramenta após ferramenta, data após data, todas apontando na mesma direção. Mais profundo, mais antigo, antes. Mas ainda havia uma última evidência aguardando no laboratório, e era justamente a mais difícil de explicar. Ferramentas, sangue e provas. Entre os artefatos recuperados debaixo da camada de cinzas do Monte Santa Helena, encontravam-se 2 raspadores de pedra feitos de agote laranja, um sílica criptocristalina que não ocorre naturalmente no local de extração na borda da rocha. Este é um detalhe crucial que diferencia uma descoberta potencialmente interessante de uma verdadeiramente significativa. Quando uma ferramenta de pedra é feita de material local, como obsidiana coletada perto do abrigo, por exemplo, isso indica que alguém esteve ali. Mas quando uma ferramenta é feita de pedra que precisou ser transportada de outro lugar, isso revela algo mais. Indica que alguém viajou, que alguém selecionou esse material deliberadamente, conhecendo suas propriedades de fratura, sua capacidade de manter o fio, sua adequação para a tarefa em questão, que alguém planejou. O primeiro raspador de agote laranja foi encontrado em 2012. O segundo foi encontrado em 2015 e enterrado ainda mais fundo nas cinzas, mais abaixo na estratificação, o que significa que é mais antigo. Ambos eram finamente trabalhados, não lascas grosseiras e improvisadas feitas em um momento de necessidade, mas ferramentas cuidadosamente moldadas com bordas de trabalho deliberadas. Uma espátula como esta é projetada para uma tarefa específica: processar peles de animais, limpar a carne dos ossos, preparar o material para uso. São produtos de uma tradição, de conhecimento transmitido de pessoa para pessoa. Não se fabrica uma ferramenta como esta na primeira tentativa. Aprende-se com a prática. Mas o verdadeiro avanço não veio do formato da ferramenta, e sim do que ainda estava presente em sua superfície. A técnica chama-se análise de resíduos proteicos e funciona com base em um princípio emprestado da ciência forense. Quando uma ferramenta de pedra é usada para cortar, raspar ou processar um animal, nossos traços de proteína sanguínea podem ficar retidos nas fissuras e poros microscópicos da superfície da pedra. Essas proteínas, se protegidas da erosão pelo soterramento em sedimentos estáveis, podem sobreviver por milhares de anos. Em laboratório, as proteínas são extraídas e testadas usando um método chamado imunoeletroforese cruzada, ou CIE, que funciona combinando antígenos proteicos desconhecidos com anticorpos específicos da espécie já conhecidos. Se as proteínas reagirem, você terá uma correspondência, muitas vezes identificável até o nível familiar. O mesmo princípio básico que permite a um laboratório forense determinar
a quem pertence o sangue em uma faca, permite a um laboratório arqueológico determinar qual animal foi processado com uma ferramenta de pedra há 15.000 anos. O resíduo proteico no raspador de Rimrock de 2012 apresentou resultado positivo. A identificação da espécie foi Bison antiquus. Este animal foi extinto há aproximadamente 10.000 anos. As proteínas do sangue estavam em uma ferramenta de pedra enterrada sob cinzas vulcânicas em um abrigo rochoso no Oregon. Pense no que essa convergência significa. Uma ferramenta de pedra feita de material não local, trazida para este local por alguém que o escolheu. Encontrada sob uma camada de cinzas vulcânicas datada independentemente de 15.800 anos atrás, em associação com os dentes de Camelope. Radiocarbono datado de 18.250 anos atrás, contendo resíduos de proteína de uma espécie extinta de bisão em sua borda de corte. Isso não é apenas uma linha de evidência. São 4 linhas independentes: geologia, datação por radiocarbono, análise da origem dos materiais e bioquímica convergindo para a mesma conclusão. Alguém esteve aqui. Fabricaram ferramentas, caçaram, processaram carcaças de animais e fizeram isso milhares de anos antes de qualquer caçador Clovis supostamente ter existido. A análise de resíduos de proteínas não está isenta de críticas. Alguns pesquisadores questionam a confiabilidade da identificação imunológica em amostras antigas, apontando a possibilidade de reações cruzadas entre espécies relacionadas ou a degradação de proteínas ao longo do tempo. Um estudo de 2009 descobriu que, em experimentos controlados, um laboratório comercial que realizava CIE, identificação por imagem computacional, conseguia identificar corretamente apenas 37% das amostras. Essa é uma preocupação legítima, e a equipe de O'Grady está ciente disso. É por isso que a evidência proteica não é um achado isolado em Rimrock Draw. Ela se soma à estratigrafia, à datação por terra, aos resultados de radiocarbono e à remoção da obsidiana. Cada linha de evidência, de forma independente, sustenta a mesma conclusão. Remova qualquer uma delas e as outras permanecem válidas. O Bureau of Land Management, BLM, resumiu as descobertas cuidadosamente. Entre os achados no sítio arqueológico, encontram-se ferramentas de pedra e fragmentos de dentes de mamíferos extintos da era Pleinea. Mas a comunidade científica captou a mensagem implícita. Como reconheceu o arqueólogo do BLM, Scott Thomas, essas afirmações serão minuciosamente analisadas pelos pesquisadores. Dito isso, as primeiras descobertas são instigantes. E O'Grady sabia exatamente como seria esse escrutínio. Há muita gente que não quer acreditar que exista algo mais antigo que a cultura Clovis, disse ele. E isso é algo generalizado na arqueologia. Há muita gente que simplesmente não aceita os novos dados. Como argumentar contra isso? Na verdade, não dá. Não se pode argumentar contra a resistência, mas pode-se argumentar contra as evidências. E em Rimrock Draw, as evidências continuam se acumulando, cada peça mais difícil de descartar do que a anterior. O raspador não apenas indica que alguém esteve ali. Ele revela o que essa pessoa estava fazendo. Estava ajoelhada no abrigo, trabalhando uma pele ou desmembrando uma carcaça, arrastando a borda alaranjada de uma faca de couro pela lateral de um animal que não existiria por muito mais tempo na Terra. E quando terminava, colocava a ferramenta de lado, e 17.000 anos de cinzas vulcânicas e sedimentos do deserto a enterraram até que a pá de Chuck Moreland a trouxesse de volta à luz. Mas as ferramentas e o sangue eram apenas parte do quebra-cabeça. Porque a questão mais profunda não era apenas quando essas pessoas estiveram aqui, mas como chegaram aqui.
E a resposta a essa pergunta desmantela toda a estrutura sobre a qual a arqueologia americana foi construída. Problema da barreira de gelo. Eis o problema que o primeiro modelo Clovis nunca resolveu completamente, e o desenho de Rimrock torna impossível ignorá-lo. A história padrão diz que os humanos entraram na América do Norte através de um corredor livre de gelo, uma estreita faixa de terra habitável entre as calotas polares Laurentide e Cordilleran, que se estendia aproximadamente ao longo da frente leste das Montanhas Rochosas, atravessando o que hoje são Alberta e Montana. A ideia tem raízes profundas. Em 1933, a Johnston, do Serviço Geológico do Canadá, propôs pela primeira vez que uma passagem entre as geleiras de montanha e o gelo continental poderia ter servido como rota de viagem de Bindia até as grandes planícies. 2 anos depois, em 1935, o geólogo Ernst Antevs cunhou o termo corredor livre de gelo, uma expressão que dominaria a teoria da migração pelos próximos 80 anos. A ideia era elegante. Com o recuo das camadas de gelo no final do último máximo glacial, esse corredor supostamente se abriu como um portal, permitindo que os humanos caminhassem para o sul, em direção ao interior do continente. A descoberta de pontas de projétil. Clovis, perto de Clovis, Novo México, em 1932, datando de aproximadamente 13.400 anos atrás, parecia confirmar a teoria. A cronologia coincidia, a geografia também. Caso encerrado, exceto pelo fato de que a cronologia não coincidia, não quando se datava o gelo de fato. Em 2022, uma equipe liderada por Jory Clark, da Universidade Estadual do Oregon, incluindo Dylan R.D. e Louise Gallon, do Imperial College London, publicou um estudo histórico nos Anais da Academia Nacional de Ciências que efetivamente descartou a hipótese do corredor. A equipe coletou 64 amostras de exposição superficial de burílio 10 em 6 locais ao longo de 1.200 quilômetros na zona de sutura Laurentide da Cordilheira, em Alberta e Colômbia Britânica, a linha exata onde as duas camadas de gelo se fundiram. Ao medir a exposição aos raios cósmicos de blocos rochosos transportados por geleiras e apoiados em leito rochoso, foi possível datar com precisão quando esses blocos foram descobertos pela primeira vez pelo recuo do gelo. O resultado foi que o corredor livre de gelo só se abriu completamente há aproximadamente 13.800 anos, com uma margem de erro de mais ou menos 500 anos. Esse é um número exato que destrói o modelo antigo. Mas o problema vai além do gelo físico. Mesmo depois do recuo das geleiras, a terra que elas deixaram para trás não era habitável. Era um deserto. Rocha matriz desgastada, depósitos glaciais, lagos de água de degelo sem ecossistemas estabelecidos. Em 2016, Mikkel Peterson e seus colegas publicaram uma pesquisa na revista Nature, analisando o DNA ambiental antigo de núcleos de sedimentos lacustres ao longo da rota do corredor. Suas descobertas mostraram que o corredor carecia das comunidades de plantas e animais necessárias para sustentar a migração humana até bem depois de 12.600 anos atrás. Sem forragem, sem caça, sem madeira para combustível. Um corredor apenas no nome. Um trecho de 1.000 quilômetros de deserto biológico entre duas paredes de gelo em recuo. Dylan R.D. um dos coautores do estudo de 2022, foi direto ao ponto. Fechamos a porta para o corredor livre de gelo. Agora, compare essas datas com o que sabemos. Cooper's Ferry, em Idaho, com ocupação humana datada de aproximadamente 16.000 anos atrás. Monte Verde, no Chile, com pelo menos 14.500 anos atrás, no extremo oposto do hemisfério.
cavernas Bluefish, no Yukon, com ossos de animais abatidos datados de cerca de 24.000 anos atrás, e Rimrock Draw, com 18.250 anos antes do presente, com ferramentas encontradas ainda mais profundamente. Cada um desses sítios arqueológicos é anterior à abertura do corredor. Cada um deles. Os humanos que habitavam esses locais não caminharam entre duas camadas de gelo. As camadas de gelo ainda estavam em contato. Então, como as pessoas chegaram ao Oregon? Essa é a questão que reestruturou todo um campo de pesquisa. Porque se havia humanos no interior da América do Norte antes da abertura do corredor livre de gelo? E as evidências geológicas atuais indicam que sim, então eles não vieram por ele. Rotas de algas permitem que as algas desempenhem o papel de sustentar o ecossistema maior. Por volta de 16.000 anos atrás, e possivelmente antes, essa rota costeira era essencialmente desobstruída e inteiramente ao nível do mar. Pesquisas paleocenográficas recentes, publicadas nos anais da Academia Nacional de Ciências, modelaram as condições ao longo dessa rota e descobriram que, durante certos períodos do Pleene Terminal, a viagem costeira para o sul era viável. Os pesquisadores chegaram a propor um conceito complementar: uma rota de gelo marinho sazonal ao longo do Golfo do Alasca, onde o gelo de inverno poderia ter servido como plataforma de mobilidade e acesso para mamíferos marinhos, complementando as viagens de barco nos meses de verão. Essa rota de algas não exige uma travessia espetacular ou uma rota específica. Ela requer exatamente o tipo de comportamento adaptativo de busca por recursos que os caçadores-coletores marítimos demonstraram em todo o mundo. Evidências arqueológicas do Japão mostram que os humanos já navegavam entre ilhas e comercializavam obsidiana através de águas abertas há pelo menos 35.000 anos. Se os povos marítimos do nordeste da Ásia conseguiam navegar entre as ilhas japonesas durante o Paleolítico Superior, não há razão fundamental para que não pudessem ter seguido as florestas de algas marinhas para leste e sul até as Américas. Mas aqui está o problema, e é um problema sério. Quando o nível do mar subiu no final da era glacial, essa subida não foi gradual. Durante os períodos mais intensos de degelo, o nível do mar subiu a taxas de 40 a 50 milímetros por ano, mais de 10 vezes mais rápido do que a taxa atual. Ao longo de 3 séculos, isso representa uma elevação vertical de quase 15 metros. E as linhas costeiras que os primeiros americanos teriam ocupado, seus acampamentos, seus sambaquis, seus ancoradouros, seus locais de processamento de alimentos foram inundados. Não apenas submersos na linha da maré, mas sim submersos por 18, 24, 30 metros de água, empurrados quilômetros mar adentro a partir da costa atual. É por isso que as evidências arqueológicas diretas da migração costeira são tão escassas. Abrigo rochoso conhecido como Rimrock Draw Rock Shelter. Este é um sítio paleoíndio a céu aberto, o que significa que os primeiros habitantes deste local aproveitaram a proteção oferecida. Mas a exploração de Rimrock está longe de terminar. Cada camada de solo, cada fragmento de pedra é uma mensagem de pessoas que caminharam por estas terras há 18.000 anos. E as camadas mais profundas, as histórias mais antigas, permanecem enterradas, à espera. Que segredos jazem sob a rocha matriz? Que capítulos da história da humanidade se perderam no tempo, nas cinzas e no oceano? E se os primeiros americanos estiveram aqui muito antes de imaginarmos, o que mais poderia reescrever tudo o que pensávamos saber sobre a história da humanidade? A escavação começou, mas a história completa, aquela que se estende para além da própria memória, ainda está lá fora, logo abaixo dos nossos pés, à espera de alguém que a desenterre.